Erros e armadilhas de manejo de risco provadas matematicamente. Bom, pessoal, eu vou estar fazendo este curso que vai ser um curso de conscientização sobre táticas de manejo de risco que vão fazer você quebrar ou vão ser menos eficientes. Vão ser menos eficientes e eu vou estar conscientizando vocês sobre isso. Então, se você está aplicando essas técnicas, você vai parar de usá-las e vai procurar ou criar ou estudar em alguma escola técnicas de manejo de risco que realmente funcionam. Eu tenho um curso de manejo de risco incluído no meu curso Trader Profissional completo. Não quer dizer que você tem que fazer este curso. Esse mesmo curso que eu estou fazendo agora, de erros e armadilhas de gerenciamento de risco, é um curso que vai estar disponível no YouTube e também vai fazer parte do curso principal. Então vamos a uma das primeiras erros e armadilhas de manejo de risco provadas matematicamente. Você, antes de entrar no mercado financeiro, você vai criar uma estratégia e vai fazer um backtest desta estratégia. Então, você, depois de fazer o backtest, comprovou na teoria, na simulação de que funciona, você vai testar na prática com pouco dinheiro. Você deve testar na prática, na realidade, com pouco dinheiro, porque a realidade é diferente da simulação. Então você faz um backtest em um único ativo e sai operando todos. Então é muito comum, muitas escolas de traders, muita escola de investimento tem lá a sua planilha com os backtests. Então, o profissional que fez o backtest e desenvolveu a estratégia é um profissional que ele, sem dúvida, ele fez o teste certinho, talvez. Ele fez com carinho. Só que o problema é que ele fez em um ativo só, em uma ação só ou em uma paridade só no Forex. O que vai acontecer nesse caso é muito simples. Você vê frequentemente ele mostrando uma planilha de Excel onde tem um capital total, por exemplo, R$100.000 e o backtest com a lucratividade. Só que ele fez esse backtest e executou essa estratégia em apenas um ativo. Apenas um ativo. Então ele entrou em todos os sinais de compra ou de venda da estratégia de apenas um ativo. Só que daí, quando ele vai dar a sua consultoria financeira, que você compra dele, para ele ficar ao vivo dando as oportunidades, ele executa essa estratégia de maneira aleatória quando acontece o sinal em todos os ativos da bolsa, ou de muitos ativos da bolsa. Então ele pega lá 100 ativos ou 150 ativos, e à medida que a estratégia vai dando sinal de compra e venda, ele vai recomendando para todo mundo, e todo mundo sai comprando e vendendo de acordo com os sinais que vão dando. Isso parece que vai dar certo, mas eu já fiz isso, já fiz backtest em um único ativo, deu lá 20, 30% de lucro ao ano, e depois eu fui operar essa mesma estratégia com todo o meu capital que foi testado no backtest, só que ao invés de ser em um ativo só, foi em dezenas e dezenas de ativos na bolsa. E no Forex também eu fiz isso. E não deu certo. Eu não cheguei a perder muito dinheiro, mas eu cheguei a ganhar, perdia, não conseguia progredir. Certo? E eu conheço gente que perdeu dinheiro no day trade muito rápido fazendo isso. Por que acontece de você perder dinheiro? É muito simples. A estratégia foi testada no backtest, onde é um ativo só e são todos os sinais que aconteceram em um ano, por exemplo, somente naquele ativo, e o capital total foi aplicado só naquele ativo, certo? O manejo de risco foi aplicado somente naquele ativo. Aquele ativo tem uma frequência operacional específica e você operou dentro daquela frequência. Então, existem essas regras e fatos que você vivenciou, experimentou, finalizou as operações com uma lucratividade e teve a probabilidade atrelada a esses fatos que estão atrelados a um único ativo. Agora, quando você vai
pegar essa estratégia testada, comprovada a probabilidade em um único ativo e sai operando 100, 200 ativos na bolsa, você não sabe que probabilidade você está operando. Você não sabe que probabilidade você está operando, porque é muito mais sinais de compra e venda. Não é todo o seu capital aplicado para todos os sinais de compra e venda de um único ativo ou paridade cambial. Então você você não sabe a probabilidade que você está se metendo. Então, se você faz um backtest em um único ativo, qual é a solução? Você precisa inevitavelmente ter todo o seu capital. Vamos dizer que você tem 100 mil reais, você fez um backtest na Vale. Então você tem que pegar 100 mil. Eu vou dizer que não é o ideal fazer isso, mas você tem chance de ganhar se você fazer isso. Você tem que pegar então esse capital de 100 mil reais para você ter a chance de ganhar. Vamos dizer que no backtest que você fez na Vale deu 20% de lucro ao ano. Para você ter chance de ganhar esses 20%, você tem que pegar todo o dinheiro que você tem e aplicar na Vale. Ou você tem que pensar que pode ser que o desempenho da Vale não seja tão bom. E também, se você vai operar no longo prazo, swing trade, pode ser que aconteça um gap de 50% por questões de irracionalidade que o mercado vai sofrer se acontecer algo. E não vai ter análise técnica, e nem probabilidade, nem suporte, nem resistência, que vai impedir que esse gap de 30% aconteça. E você vai tomar um prejuízo muito grande, e é todo o seu capital que está em jogo ali. Então, é recomendável pegar todo o meu dinheiro e colocar na Vale? Não. Mas uma parte do meu dinheiro colocar na Vale e só fazer operação com ela? Sim. E depois uma outra parte e fazer e executar com esse dinheiro só as operações nesse outro ativo, por exemplo, Petrobras. Você pode fazer isso. Por exemplo, temos a Vale, certo? Então eu tenho 100 mil reais. Eu coloco lá, reservo 30 mil reais para operar swing trade na Vale. Mais 30 mil reais para operar swing trade na Petrobras. Mais 30 mil reais para operar swing trade na Gerdau. Então são 3 ativos, já é uma diversificação razoável. O ideal é diversificar mais. Só que essa diversificação e divisão para 3, isso já ajuda. Então você vai executar para o dinheiro reservado o backtest que você fez. Bom, temos agora a lógica ilusória dos juros compostos e assumindo riscos grandes. Então isso aqui é algo que engana muita gente mesmo. Só relembrando, essa parte aqui do backtest, então, se você tem uma estratégia e você, depois de ter testado em um único ativo essa estratégia, você sabe que se você ligar o seu micro, monitorar 200 ativos e sair comprando e vendendo à medida que a estratégia vai dando sinal, você sabe que vai perder dinheiro. Então não faça isso. Não faça isso, porque se você fazer, você vai perder. É muito provável que você perca dinheiro. O que pode ser feito é fazer um backtest, onde quando dá um sinal na Vale, você vai verificar também nesse mesmo período os mais de 200 ativos que tem na bolsa que também deram um sinal. E daí você vai ter que definir uma regra de seleção para selecionar de todas essas oportunidades que aconteceram ao mesmo tempo. Você vai precisar determinar uma regra para selecionar as melhores oportunidades. Então veja a complexidade de testar, de fazer um backtest, um teste onde considera todos os sinais que vão acontecer em um mesmo período ao longo de um ano. É muito difícil testar isso, é inviável na minha opinião. E eu nunca testei e nem preciso testar, porque eu tenho uma maneira mais eficiente de fazer backtests e dividir o meu capital da forma correta. Então, você precisa ter essa consciência e não cair nessa armadilha. É uma armadilha de manejo de risco muito grave e muita gente perde dinheiro com isso, certo? Bom, a lógica ilusória dos juros compostos e assumindo riscos grandes. Então, existe aquela teoria que muita gente vai falar. Você precisa arriscar muito dinheiro para ganhar muito. Então, você quer ganhar 60% ao ano? Dá para ganhar, mas você vai ter que arriscar mais. Concordo plenamente. Muita gente vai dizer, eu fiz um backtest aqui e eu tive um ganho ao longo de um ano. O acumulado deu 20% de lucro para mim.
o acumulado ao ano. E eu arrisquei 1% por operação só. Ou seja, se eu me arriscar 3% por operação, eu vou triplicar os meus lucros. E de 20% vai para 60%. Se eu me arriscar 5% por operação, eu vou multiplicar por 5 esses 20% de lucro, porque eu estou me arriscando 5 vezes mais do que 1%. Então, eu simplesmente vou ganhar 5 vezes mais, vou ganhar 100% ao ano. Estou arriscando 5% sobre todo o meu capital por operação. Daí, durante um ano, o cara faz um backtest e ele vê que se arriscando 5% ao ano, ele conseguiu ter um ganho estratosférico de 100%. Por exemplo, na paridade áudio USD, certo? Se eu tivesse me arriscado teve aqui, por exemplo, um mês, tá? Que foi o mês de abril, março, maio, mês de maio. A gente acertou, a nossa metodologia acertou uma única operação que deu 16% de lucro. E eu me arrisquei 1% por operação. Então o cara fala, se eu me arrisco 5%, é por ter ganhado em uma tacada só, simplesmente mais do que 60% em um único mês. Então é uma lógica, mas é ilusória. Por quê? Você tem que pensar no que vai dar errado. E é provável no mercado, é comprovado estatisticamente, que você pode tomar um número de stops significativo. Então se você arrisca 5% por operação, bom, primeiro vamos falar o seguinte, o cara faz o backtest durante um ano e deu certo. Mesmo arriscando 5% por operação, o número de stops dele nesse período de um ano, por sorte, ele perdeu pouco e das vezes que quando ele acertou ele ganhou uma fortuna. Daí ele ganhou mais do que 100% ao ano, sendo que a minha metodologia arrisca 1% só por operação. E eu ganhei só 16% praticamente aqui, arriscando 1% por operação, certo? Então, muito bem. Nosso amigo conseguiu ter sucesso. O problema é, quando você tem 100 mil, certo? E o seu risco é 1% por operação, você vai ter R$1.000 de prejuízos, certo? Quando você se arrisca 5%, é 5 mil de prejuízo. Então vamos dizer o seguinte, eu perdi 10 operações consecutivas e acertei 2. Das 10 que eu perdi, eu vou perder 10 mil se eu tenho 100 mil reais de capital total. Então vou ter 10 mil de prejuízo. Ao mesmo tempo, quando eu acerto as duas, eu acertei as duas com 90 mil. Ainda me restou 90 mil. Então, quando eu ganho não a mesma coisa, mas próximo do que eu ganharia com 100 mil. Então, os meus lucros são grandes, porque eu tenho dinheiro, muito dinheiro ainda, para quando eu acertar, eu consigo alavancar os lucros, ganhar bem, porque eu ainda tenho muito dinheiro. Então, você tem que ter muito dinheiro para ganhar, recuperar os prejuízos. E tomar 10 stops em seguida, ou 8, 10 stops em seguida, é uma coisa fácil. Eu tomo 10 stops em seguida, tem períodos, não tem como evitar isso. Então é uma probabilidade, você tem chance de tomar 10 stops. Daí o nosso amigo, ao invés de arriscar 1000% por operação, sendo que ele tem 100 mil, ele entra nessa lógica ilusória de que se ele ganhou ao ano 16%, se ele arriscar 5 vezes mais, ele vai ganhar praticamente 100%, ou 80% ao ano. Com base nessa ganância e pela lógica ilusória, ele pensa apenas na lógica, pensa apenas o que vai acontecer se ele ganhar, mas ele não percebe o que vai acontecer se ele perder dinheiro. Então, vamos colocar a cabeça dessa pessoa para pensar e fazer ele perceber o que vai acontecer quando ele se arrisca muito e quando as perdas prováveis acontecem, ou seja, 8 stops consecutivos ou 10 stops consecutivos, ou vamos dizer 12 operações, foi 10 stops e 2 operações acertadas, mas as 2 acertadas você acertou ganhando mixaria porque não foram bons trades. Ou então você errou 8 operações e acertou 2, e as 2 que você acertou também foram pequenos lucros, porque foram operações em períodos em que a lucratividade foi pequena, a tendência foi pequena, certo? 5% por operação, que é 5 mil reais, vezes 10 stop, vezes 8 stop, você já perdeu 40 mil reais, certo? Sobrou 60 mil reais para você. Daí quando você executa a operação com 60 mil reais, você vai ganhar pouco, porque é quase a metade de todo o seu capital inicial.
Então, você não vai conseguir recuperar os prejuízos. Daí vamos dizer que o período de instabilidade ainda continua. E você toma mais stops e você continua se arriscando 5 mil por operação. Você vai quebrar. Certo? Então você não pode reduzir suas perdas para 50% de todo o seu capital ou quase isso. Porque se você perdeu 50% de todo o seu capital, se você tem 100 mil e reduziu para 50 mil seu capital, você vai ter que ganhar 100% sobre esses 100 mil para chegar no ponto inicial. Então isso é uma matemática do mercado que a maioria das pessoas não entende. Então você não pode perder muito dinheiro no mercado. Você perdeu muito dinheiro no mercado, você está quebrado. Você vai demorar 3 anos para recuperar. Certo? Perdeu 50%, se considere quebrado. Porque tecnicamente, para ganhar 100%, se arriscando moderadamente, você vai demorar 3 anos para se recuperar. Então você não pode perder esse dinheiro. Certo? E a questão da ilusão que também gera é que você, pelos juros compostos, tá? Essa planilha que não fui eu que criei, é da HC Investimentos, que disponibiliza grátis. Vou estar falando aqui deles, porque é deles a planilha, tá? Que eu peguei deles lá e é o direito deles. Tem o direito autoral deles, eles disponibilizam gratuito, eu peguei para mim usar também, certo? Que inclusive é uma excelente planilha. E, por exemplo, o cara arriscando 1% por operação, tem 100 mil reais em jogo, ele arrisca 20% por operação e ele perde nada mais, nada menos, ele ganha nada mais, nada menos do que 20% ao ano, e reinvestindo com juros compostos, ele chega a ganhar 619%. Então, arriscando 1% sobre todo o capital, se acontecer períodos ruins aqui, ele vai reduzir o capital dele um pouquinho, se ele tomar 10 stops, mas esse pouquinho ele perdeu pouco. Quando ele acerta de novo, entra nos períodos bons, ele ainda tem muito dinheiro, porque ele perde pouco. E ele vai conseguir recuperar os prejuízos, porque quando ele acerta, ele tem muito dinheiro ainda, ele vai conseguir, inevitavelmente, recuperar as perdas e ter lucros, porque ele não perdeu muito dinheiro. Então a palavra-chave é aqui, não perdeu muito dinheiro. Certo? Daí a lógica ilusória dos juros compostos. Olha, se 20 com 1% eu ganho 20%, eu vou arriscar 2%, eu vou vou arriscar 4%, eu vou quadruplicar esse lucro e vou ganhar 80% ao ano. Daí ele vai ganhar 35 milhões em 10 anos. Então ele já fica com aquele olho arregalado e fala, eu vou ficar agressivo nisso. Então no primeiro ano ele ganha uma fortuna, no segundo ano ele ganha uma fortuna, no terceiro ano acontece 15 stops consecutivos, um cisne negro para a estratégia, e simplesmente o nosso amigo perdeu tudo. Reduziu seu capital a cinzas. Porque se ele arrisca de 4 a 5% por operação, o cara vai perder uma fortuna em pouco tempo. Então o cara que se arrisca muito no mercado e assume riscos de 3, 5% por operação no mercado, é muito provável que ele quebre. É muito provável. Só que às vezes ele tem sorte e ele fica 2, 3 anos ganhando. E ele estufa o peito e pensa, eu sou bom, eu sou o cara. Só que daí uma hora o mercado vai dar um pau nele, vai nocautear ele e ele simplesmente vai perder tudo, tá? Então eu chamo de risco de sobrevivência. O que? É um risco pequeno que vai permitir que você sobreviva durante um tempo, sempre no mercado perdendo pouco. Ah, mas eu vou ganhar só 20% ao ano. Você tem que aceitar ganhar pouco no curto prazo, para no longo prazo você ganhar os 619%. Então você arrisca lá 1,5%, 0,6% por operação no position, por exemplo. É uma excelente alternativa para você ganhar com consistência. Ah, mas no curto prazo eu vou ganhar pouco. É assim que você consegue ganhar fortunas no longo prazo. Se sacrificando, tendo paciência, ganhando razoavelmente 16, 25% ao ano, igual o George Soros e o Warren Buffett ganham, mega investidores, gênios dos investimentos ganham isso. E no longo prazo, com juros compostos, você vai ganhar uma fortuna. Então você tem que aceitar ganhar esses 20%, 25% ao ano.
e arriscar pouco para ganhar isso. Porque se você se arriscar muito, você vai ganhar durante um tempo, depois você vai quebrar. Matemática comprovada aqui, pessoal. Então, quando alguém mandar você se arriscar 3, 4% por operação, lembra do que eu estou falando aqui, tá? Pensa no longo prazo. E é pior você, por exemplo, no longo prazo, você ficou 2 anos operando, ganhou uma fortuna e depois você perdeu tudo. Isso é para levar o cara ao suicídio. O cara entra em depressão. Porque ele trabalhou a vida inteira, tinha certeza de uma coisa, mas ele esqueceu do que poderia acontecer se ele se arriscando essa quantidade enorme de risco. Ele se esqueceu o que ia acontecer com ele se desse uma série de stops. E isso vai acontecer. É inevitável. Você vai se submeter a alguns períodos a tomar muitos stops. E você vai quebrar se você está com riscos gigantes. Então você tem que aceitar ganhar razoavelmente, 20% ao ano. Isso já é uma fortuna. Por quê? Ganhando esse pouquinho todo ano, reinvestindo seu capital, em 10 anos você vai ganhar uma fortuna. Tá? Em 20 anos você vai estar rico. Só que você tem que esperar e aceitar e ter paciência, porque é um processo necessário para você sobreviver ganhando. Então a palavra-chave aqui é ganhar com consistência e arriscar pouco. 5% de risco por operação, 4% de risco por operação é um absurdo. Você vai quebrar, matematicamente é comprovado, você vai quebrar uma hora. Posso garantir isso para você. Bom, assumir qualquer risco com base no risco ganho 3/1 ou mais, operando em um único ativo. Certo? Então, o que o cara pensa? Qual é o erro aqui? Então, eu já falei sobre a lógica ilusória dos juros compostos. Se você se arriscar muito, uma hora você vai tomar muitos stops e vai quebrar, porque você vai perder muito dinheiro. E o dinheiro que sobrar quando você acertar grandes operações lucrativas vai ser uma mixaria que você vai ganhar, porque você perdeu muito dinheiro e tem pouquinho. Certo? Comprovado matematicamente. Então, não pode se arriscar muito no mercado, a menos que você já tenha ganhado muito dinheiro. Você ganhou muito dinheiro, você pode estar fazendo uma super alavancagem, de modo que você vai perder em algumas oportunidades, que você vai estar se arriscando muito mais, parte dos lucros, e depois que você perdeu essas partes do lucro, você volta a se arriscar pouquinho. Isso é uma maneira inteligente de super alavancar. George Soros faz isso, eu faço isso também. Tá? Então tem a hora certa para alavancar. Agora, assumir qualquer risco com base no risco 3/1, ou seja, o meu alvo, utilizando Fibonacci, uma estratégia X, vai me dar 5/1. Só que o risco dessa operação é 5%, mas se eu ganhar, eu ganho 50%. Eu vou ganhar muito mais do que perder. É um manejo de risco inteligente, é um manejo de risco eficaz. Não, exatamente porque já foi falado sobre essa lógica ilusória dos juros compostos. Tá? Se você perder muito por operação, você vai tomar... Pode ser que todas as oportunidades que deu mais de 5/1, mais de 3/1, e o alvo é gigantesco, mas o risco na operação vai ser, sei lá, 3%, 5% por operação, pode ser que todas deem errado. E daí você perde 50% de todo o seu capital. Então não importa o quanto que você vai ganhar. Não é assim, o que importa é o quanto eu vou ganhar se eu acertar e o quanto eu vou perder se eu errar a operação. Você tem que pensar também no longo prazo. Se eu perder várias vezes nessas oportunidades, que quando eu ganho uma fortuna, mas quando eu perco bem menos, 5, 10 vezes menos do que esse alvo provável. Mas se o seu risco por operação é muito gigante, é muito grande, você pode, em todas essas oportunidades, tomar stop e você vai quebrar. Então não é só o risco ganho ser 3/1 ou 5/1 ou 50/1. É o quanto que você vai perder fixo na operação. Então, pessoal, geralmente é feito assim esse manejo de risco errôneo. Vamos dizer que uma estratégia indica que nesse fundo aqui seria o alvo e que estatisticamente, provavelmente, tem chance do preço alcançar esse alvo. E a minha limitação, e o meu risco ganho, o meu risco por operação, a entrada é nesse ponto e a saída operacional de limitação de prejuízo, o start de compra da operação. Isso aqui é um exemplo de operação vendida. O stop da operação vendida é aqui. Então, o que o cara faz? Somente olhando no gráfico, sem considerar taxas e emolumentos, sem considerar custos, sem considerar nada.
sem considerar absolutamente nada, tá? O cara vê que o tamanho desse risco é muito pequenininho, e daí ele fala, o alvo tá aqui. Então, esse tamanhozinho pequenininho aqui, meu amigo, cabe nada mais, nada menos do que umas 7 vezes até o alvo. Tem um risco ganho de 7 para 1. Certo? Então, ele simplesmente vai e entra na operação. Só que ele esqueceu de uma coisa. Esse tamanhozinho pequenininho aqui corresponde, supondo, tá? Supondo que corresponde a 4% de todo o capital dele. 4% de todo o capital dele ele vai perder. Como aqui, se ele acertar o alvo, vai ser 7 vezes de ganho que ele vai ter em relação ao prejuízo de 4%. Então, onde que está a calculadora aqui? Ele vai perder 4% por operação. E daí, cabe 7 vezes o alvo dele aqui, mais ou menos. 7 vezes. Então, a gente multiplica 4 por 7. Ele vai estar ganhando 28% em uma única operação de swing trade. Supondo que esse risco fosse de 4%. Tá? Vamos fazer aqui uma suposição que é de 2% aqui o risco, mas vamos dizer que fosse 4%. Então ele vai estar ganhando 28% se ele acertar a operação. O que acontece é que isso aqui não é garantido que vai atingir o alvo. E ele está perdendo 4% por operação, um risco muito grande. Pode ser que aconteça mais umas 10 oportunidades que simplesmente ele não vai ter, vai ser muito parecido o risco ganho, 7 para 1, 8 para 1. Mas o risco por operação é de 4 a 5%. Então vamos dizer que fosse 4%. Ele tomou 10 stops, errou as 10, já perdeu 40% de todo o capital dele. Ele praticamente quebrou. Daí vamos dizer que ele tem 100 mil e restou 60 mil. Quando ele acertar uma operação, ele está acertando apenas com 60 mil e vai ganhar pouco. E o pior ainda, vamos dizer que ele acerta as operações, mas não chega até o alvo e ele sai antes com um lucro ainda menor. Só que ainda ele tem um capital em jogo que é muito pouco, porque ele perdeu muito dinheiro. Então ele não consegue recuperar os prejuízos. Daí depois tem mais período de instabilidade, ele continua se arriscando 4% por operação e o capital dele vai ser dizimado para 30 mil, 20 mil e ele vai quebrar e vai mais um para a estatística dos perdedores no mercado de capitais. Certo? Então, pessoal, não é... Muita gente ensina risco-ganho, tem o Trade System a nível gráfico, e você tem alvos, tem probabilidade de atingir o alvo, sim, tem estatísticas para atingir o alvo, mas não importa. O que a gente tem que pensar é o seguinte: quanto que eu estou perdendo por operação efetivo, considerando todos os custos, taxas, emolumentos, impostos, tudo, e o que vai acontecer se eu perder 10 vezes seguidas? Então não é a ideia. O que importa é o quanto que eu vou perder se eu errar e quanto que eu ganhar quando eu acertar. George Soros fala isso, mas ele sabe que tem também a probabilidade de, durante 10 vezes, ele tomar um stop, ele errar as operações. Então mesmo ele tendo probabilidade de acertar, ter um lucro gigantesco, ele precisa, nos períodos ruins que a estratégia dele vai errar, perder pouco. Então você não pode arriscar 4%, 5% de todo o seu capital por operação. É suicídio fazer isso. E você não pode fazer manejo de risco considerando o risco-ganho. Não importa a técnica de análise técnica, não importa que indicador. Vai acontecer um momento que o mercado vai te dar 8 a 10 stops. E se você arrisca 4, 5% por operação, você vai quebrar. E muitas escolas ensinam manejo de risco de maneira irresponsável, só utilizando o gráfico. Então não é só o gráfico. Para dizer a verdade, muitos caras não são irresponsáveis, eles simplesmente não sabem operar, eles não sabem sobreviver no mercado porque eles não operam. Então eles tentam vender uma teoria que até para eles tende a funcionar, mas eles não testaram isso daqui. Eles não viveram isso daqui na realidade. Então eles não conhecem essa armadilha de manejo de risco. E ensinam a fazer manejo de risco baseado em risco-ganho de 3 para 1, 10 para 1. Não importa o risco-ganho de 10 para 1. O que importa é, das 10 vezes, dos 10 stops que você pode tomar, quanto que você vai perder?
se você se arrisca um certo valor, 5% a 4% de risco por operação, você vai dançar. Não importa a sua estratégia, uma hora você vai quebrar. Então é muito pesado 5%, 4% por operação. Porque se você perder 10 vezes, você dança. Bom, eu dei o exemplo de assumir apenas o risco-ganho sem considerar o quanto que você vai estar perdendo por operação e o quanto que você pode perder do seu capital se você tomar 10 stops, que é provável acontecer. Operando em um único ativo, você já sabe que vai quebrar. O pior ainda e a maneira mais rápida de ser um kamikaze no mercado de capitais e se matar seu capital, matar suas economias de 7 anos, 5 anos, é fazer a mesma coisa que eu acabei de explicar, porém operando vários ativos, ou seja, o que foi explicado na questão do backtest aqui, certo? De que não adianta criar uma estratégia, testar em um capital só em um único ativo e depois sair operando todas as oportunidades de 300 ativos na bolsa. Você, mesmo perdendo mixarias por operação, assumindo riscos pequenos, você vai tomar um número elevado de stops em certos períodos onde tudo vai dar errado e você também vai ficar quebrado. Aqui é a maneira mais fácil de você também perder, porque aqui você vai estar assumindo o risco com base no risco ganho 3:1, 10:1, apenas considerando questões gráficas de análise técnica e de alvos calculados que tem probabilidade e estatística assim comprovada, só que vai ter alguns períodos que você vai tomar 8 a 10 stops e você pode perder muito dinheiro, porque você não considera taxas e emolumentos, você não considera o prejuízo total sobre todo o seu capital, apenas está considerando quanto que você vai ganhar em relação a um risco que é um absurdo. Então o risco é um absurdo, mas se eu ganhar, eu vou ganhar uma fortuna. Não é bem assim que funciona, como já explicado. E quando você tem vários ativos, quando vai dar um sinal de uma certa estratégia, vai acontecer sinal toda hora. Então rapidinho pode acontecer o período do cisne negro, que eu chamo, que é quando a estratégia vai dar um monte de stop e você rapidinho vai estar perdendo mais de 50% ou mais de todo o seu capital, porque você opera com vários ativos ou paridade. Então, por exemplo, deu essa oportunidade aqui, você entrou, tomou um stop, 4% de prejuízo. Daí depois de algumas horas no swing trade, deu uma oportunidade na Amar 3 aqui. Tomou outro stop aqui, o alvo era gigante, o meu risco aqui era de 5% para estar ganhando 30%. Daí deu mais um stop, já perdeu 10%. Daí depois foi no BBDC. Aqui deu uma oportunidade onde o alvo provável era para estar ganhando 30% e o meu risco era de 3,5%, de 4%. Daí ele tomou uma violinada. Depois de 30 minutos, por exemplo. É mais ou menos assim que vai acontecer. Rapidinho você vai decapitar o seu capital. Você vai dizimar toda a sua economia financeira. Quando você trabalha apenas pensando quanto que eu vou ganhar em relação ao que eu vou perder, sem se preocupar que o risco que você assume efetivamente é um absurdo e que se você tomar 10 stops, você está quebrado porque o seu risco é um absurdo. Você só pensa no quanto você vai ganhar e o pior, só usando análise gráfica, só usando indicadores, só usando estatísticas e probabilidades de atingir o alvo, sem pensar de que essa estratégia é probabilidade. E uma hora vai acontecer 10 vezes de você perder muito por operação, de você tomar muitos stops, vai falhar a sua estratégia, como você assume riscos muito grandes, porque você não se importa com o risco que você está assumindo, porque você só se importa com o alvo de 3:1, de 10:1, você vai dançar, certo? Então isso aí é um conceito que muitas escolas ensinam isso. Manejo de risco não é só risco ganho 3:1 ou 10:1. Tá muito mais avançado, tá muito mais além disso. Fazer manejo de risco sem calcular todos os custos. Tá? Fazer manejo de risco sem calcular todos os custos. Então, o cara ele calcula às vezes eu até comecei assim e depois eu percebi que eu estava sendo prejudicado e aprendi com o meu erro. Então aprenda com o meu erro também de manejo de risco que antes eu fazia. Dava certo, mas era menos eficiente. Você não vai quebrar não calculando todos os custos, mas você vai ter prejuízos grandes e vai talvez não conseguir eficientemente lucrar.
Na bolsa de valores e mini índices, você não adiciona taxas, emolumentos e corretagem ao seu cálculo de manejo de risco, tá? Você não vai adicionar isso. E no Forex você não adiciona o valor do spread e taxa de rollover. Taxa de rollover geralmente é barata, que é uma taxa que você paga se você fica com a paridade na modalidade de swing trade por mais de um dia. Você tem que pagar uma taxa de rollover, cada corretora tem o seu cálculo e a sua taxa própria. Você tem que perguntar para a sua corretora como que se calcula ou pedir o valor da taxa para eles. E é variável, um dia está valendo uma coisa, outro dia está valendo outra. E você tem que fazer esses custos também, calcular esses custos também. Muito bem, então qual é o problema de não calcular esses custos? O que acontece é que tem alguns valores que são variáveis. Corretagem, por exemplo, se você trabalha com corretagem fixa, você sabe que se você deu 2 ordens vai ser o valor da corretagem fixa. Se custa R$10 cada ordem e você deu 2 ordens, vai ser R$20 o custo. Então você sabe que é pouquinho. Mas as taxas e emolumentos, quanto maior o volume, maior é a taxa. Então às vezes o cara está se arriscando 0,5% por operação. E daí, às vezes, algumas operações o risco é pequeno, então ele alavanca mais, ele entra com mais dinheiro. O volume financeiro é maior, a taxa de emolumento, todas as taxas de emolumentos aumentam, certo? E ele simplesmente vai ter um prejuízo maior, ele vai estar se arriscando, quando ele perder, ele vai perder mais do que 0,5% que ele calculou, porque ele não considerou as taxas de emolumentos considerado ao aumento do volume financeiro. Então, o meu manejo de risco que eu ensino tem esses cálculos aqui inclusive tem o software Speed Risk Manager que faz em 1 segundo. Para quem comprou o curso tem direito a usar essa tecnologia, faz parte do curso Trader Profissional completo o uso do Speed Risk Manager para fazer o manejo de risco. E no caso ele vai calcular em 1 segundo o seu risco que você quer assumir de 0,5%, 1%. E ainda ele vai tá inevitavelmente calculando em 1 segundo todas essas taxas e emolumentos, incluindo no manejo de risco. Então vai ser 0,5 considerando todas as taxas que você vai pagar. E no Forex é a mesma coisa. Então às vezes o seu risco é de 0,5%, vai aumentar muito mais. Às vezes para 0,6, 0,7. No Forex também, às vezes você alavanca, tem o spread, o preço do spread vai ser de acordo com o valor do PIP. Se você está operando com um lote standard, que é 100 mil de unidades, o valor do spread vai ser muito maior do que se você estiver operando com 3 mini lotes, que é 30 mil de unidades. Então, de acordo com o volume, vai aumentar o valor do spread. Daí, às vezes, você entra com 3 lotes standards, que é 300 mil de unidades, porque o seu risco é pequenininho, mas você não calculou o spread. E simplesmente o seu risco de 0,1%, por exemplo, por operação, aumentou para 1,5%, 2%. Daí vamos dizer que você faz isso para muitas operações. Daí quando você perde, você vai estar perdendo muito mais do que foi calculado. E você no final das contas pode ficar com lucros pequenos, porque os seus prejuízos estavam maiores do que você calculou e projetou, ou talvez no prejuízo grande por falta desse cálculo de todas essas taxas. Então não é só para a gente olhar no gráfico. Tem gente que vem no gráfico, tá, e ele pega a ferramenta Cruz e verifica a oscilação. Tem 2% de oscilação. E ele considera só isso. Não, você tem que considerar a quantidade de lotes que você vai entrar e como é variável muitos custos, tanto no Forex, que é o spread, que é de acordo com... é variável de acordo com o lote, a quantidade de volume de lote que você opera. E na Bolsa de Valores as taxas e emolumentos também. Esses 2,12% pode aumentar significativamente se você entra com uma certa quantidade de capital. Então você tem que calcular isso. Não é só olhar no gráfico e ver a variação do ponto de entrada até o ponto de limitação de prejuízo, que será o seu risco para a operação que você está se submetendo. Ok? Então, sobre essa parte é isso que eu tenho para dizer. Agora, outro detalhe muito perigoso: usar métodos que lucram menos de 3:1, ou pior ainda, lucram de 1,5:1 ou 1:1. Geralmente isso é método de scalper,
ou alguns métodos de swing trade que parecem muito com métodos de scalp. Então eu vou mostrar um exemplo de operação que o meu risco ganho é muito mais do que 3 para 1. E eu vou dizer como que isso me salvou. Ou seja, entro em operações, entro em oportunidades onde a minha probabilidade de ganhar é muito grande em relação ao meu risco. E não apenas 1,5%, 1%. Então o cara que ganha 1,5% a 1%, nos períodos bons, ele vai ter lucro. Mas quando tem os períodos ruins, ele vai ter um número de stop muito grande e vai ter os prejuízos. E quando é para recuperar esses prejuízos, o que vai acontecer? O método dele ganha pouco. Daí ele acerta algumas operações, mas mesmo assim ele ganha pouco. Então ele não consegue recuperar os prejuízos e pode ficar com prejuízo muito grande por conta disso. Por isso que eu não sou a favor, eu já tenho até método de scalper que eu inventei, tem operações no mini índice no meu canal do YouTube, comprovadas as ordens, inclusive com mais de 300 mil em jogo de scalper, que eu já fiz e que deu certo, só que no longo prazo não dá certo. No curto prazo eu até ganhei, mas no longo prazo vai ter períodos ruins e depois, como eu ganho pouco, eu não consigo recuperar as operações perdedoras, certo? Ou então eu recupero, mas eu ganho muito pouco e fico com lucros que são migalhas. Então não compensa estar fazendo esse tipo de usar estratégias. O manejo de risco também faz parte da sua estratégia. Então você tem que ter estratégias, isso na minha opinião e pela minha experiência, você tem que ter estratégias que quando você acerta, pelo menos 3 para 1. Tá? 2 para 1 eu ainda acho ruim. Mas pelo menos 3 para 1 você tem que estar ganhando. Eu ganho, a minha estratégia se baseia em se arriscar para ganhar na tendência, que vai dar lucros muito mais do que 3 para 1. Bom, então eu tenho aqui uma operação. O Audi USD não teve um desempenho de mais de 20%, arriscando 1% por operação, deu 16% praticamente. Só que o que aconteceu? No mês de maio eu acertei uma operação que estava com um risco muito pequeno, e se fizesse uma tendência eu poderia ganhar muito, porque eu faria uma super alavancagem, porque o risco era muito pequeno, e fazendo essa alavancagem, arriscando um capital de 30 mil dólares, eu entrei com 134 mil dólares, porque o risco estava pequeno, então deu para eu alavancar, que deu mais ou menos 4x aí de alavancagem. 4x no Forex, inclusive, é pouco, né? Mas eu trabalho com isso. E, consequentemente, eu acertei a operação e consegui 16,69% de lucratividade, certo? Portanto, foi uma operação só que me deu essa fortuna. Eu estava me arriscando 1% do meu capital por operação e eu ganhei 16% de lucro. Deu 16 para 1. Então a gente vai ver aqui o desempenho. Aqui eu perdi 3%, em fevereiro eu ganhei só 1%, em março eu ganhei 0,83%, em abril menos 1,49%, período ruim, tá? Em maio eu ganhei essa operação que deu 16 para 1, um risco ganho de 16 para 1. E o cara que usa a metodologia de 1,5% para 1 ou 2 para 1, ou 1 para 1, pior ainda, 1 para 1, né, ganha 1% para estar perdendo 1%. Ele teria acertado essas operações e seria insuficiente para suprir esse período de instabilidade. Daí em junho também teve um pouco de instabilidade, 1% negativo, 4% negativo em julho, em agosto mais 3,72% negativo, mas em maio eu ganhei a fortuna de 16,69%. Em setembro daí eu já tive uma operação que eu recuperei também, que também operou tendência essa operação, deu 4,92%, em outubro 3%, em novembro 3,40%, em dezembro menos 1,37%. Então essa operação de maio, ela salvou os períodos ruins e me permitiu ficar muito na frente. Por isso que é importante a gente operar alvos grandes. 3 para 1 para mim ainda não é bom. O bom é tendência para 1, a gente operar tendência e ficar ter uma estratégia que fique até o final da tendência. A minha estratégia, ela tem uma metodologia e tecnologias que me permite ficar até o final da tendência quando eu acerto. E quando eu ganho, eu consigo ganhar esse absurdo aqui.
Agora você já está conscientizado sobre isso e meu objetivo é te ajudar de acordo com a minha experiência no mercado. Eu recomendo que você tenha estratégias que vão ganhar na tendência, porque quando você acertar vai salvar os períodos ruins. E as estratégias que têm lucros pequenos em relação ao seu risco, já acabei de explicar aqui que não é tão eficiente quanto a estratégia onde no longo prazo, operando tendência, você vai acertar algumas operações e vai ganhar muito mais do que 3-1. Bom, erros e armadilhas de manejo de risco provadas matematicamente. A realização parcial do lucro à medida que a operação se valoriza. Então, pessoal, o resultado é ganhar menos, não recuperar as perdas ou perder porque fez realização parcial. Por que isso acontece? Vou estar explicando a matemática envolvida nesse processo. E o processo de realização parcial, a minha metodologia eu testei sem fazer realização parcial, ou seja, eu fico até o final da operação na tendência com todo o capital sem realizar nada. E eu fiz fazendo realização parcial usando várias táticas. Sempre a tática onde eu realizo por completo todo o capital investido, eu ganhei muito mais no longo prazo. No longo prazo, que é o que importa. Porque no curto prazo você vai com realização parcial talvez ganhar mais. E a estratégia que busca ficar até o final da operação vai com todo o capital, ficar até o final da operação com todo o capital, vai dar no curto prazo menos dinheiro, ou talvez até prejuízo. Mas no longo prazo eu ganho muito mais. E isso é o que importa. O que importa é o resultado final, depois de 1 ano, 2 anos. E o resultado final ali é que vai diferenciar você em ser um bom trader ou não. Então, um conceito aqui. Quando você toma stop, ele é inteiro. Se você realiza antes do final da operação, o lucro será insuficiente para recuperar as perdas. Então, você tomou um stop lá. O mercado não vai realizar o seu stop parcialmente. Ele não vai te dar stop de pedacinho em pedacinho. Certo? Você vai tomar o stop por completo quando você tomar stop. Daí você faz a realização parcial e você tem o risco ganho 3-1, 5-1, por exemplo. E o que vai acontecer é que você, realizando parcialmente ao longo dos trades, você inevitavelmente vai estar reduzindo sua lucratividade. Então você reduz inevitavelmente o risco ganho de 3-1. E eu vou explicar isso daqui a pouco, que é o principal para você entender de que a realização parcial não é a melhor opção. Agora os corretores, assessores e as corretoras vão induzir você a utilizar realização parcial. Alguns sabem que realização parcial é menos eficiente do que realização por completo. Alguns profissionais eles operam desse jeito mesmo. Não sei porquê, talvez eles não saibam de que realizar por completo, o lucro completo, é a melhor opção no longo prazo. Talvez eles não saibam mesmo. Tá? Mas muitos corretores e assessores querem que você faça realização parcial para você gastar corretagem. Porque a corretagem é fixa, por exemplo, e quanto mais você executa ordens, mais a corretora ganha. Então eles recomendam que você faça realização parcial porque eles estão interessados na corretagem. Ou seja, é o lobo da bolsa lá de Wall Street do filme que tem os seus afiliados aqui no Brasil fazendo a mesma coisa para ganhar a corretagem. Certo? E é uma coisa que está sendo feita, é a tática dos corretores. Eu acho que para você ser corretor, você tem que fazer as pessoas operarem porque você ganha com corretagem. Você é corretor de imóvel, o cara tá vendendo, por exemplo, eu estava vendendo meu apartamento lá no Brasil por 200 mil. Daí o cara queria comprar à vista por 180 mil. A corretora falou que era para eu vender, porque não ia dar tempo e tal. Por que ela quer isso? Porque ela quer ganhar a corretagem. Ela não quer esperar 2 meses, 3 meses para eu vender por 200 mil. Daí depois eu fui e vendi o apartamento antes de vir para a Argentina por esse valor, por exemplo, que eu falei. Então, isso é para vocês verem que o objetivo desse mercado de ser corretor é ganhar a corretagem.
problema é que quando você busca só ganhar corretagem e não pensa que no destino final do seu cliente, que vai ser prejuízos pequenos ou até prejuízos ou ganhos pequenos, você tá sendo egoísta e tá pensando só em você. Mas para a corretora não falir, ela tem que ganhar corretagem. Então ela vai jogar sujo, igual o lobo da bolsa faz. Igualzinho o lobo da bolsa faz. É assim que funciona. Certo? Por isso que eu não posso trabalhar com corretora, porque o meu objetivo é pegar o seu dinheiro no futuro para Forex. No Brasil, infelizmente, eu não vou poder operar por culpa dessa CVM que não libera o Forex pra gente capitalizar dinheiro. E o meu objetivo é pegar o seu dinheiro e ganhar dinheiro para você administrando ou dando assessoria operacional e fazer você ganhar dinheiro. Então eu quero ganhar dinheiro assim, eu não quero ganhar dinheiro fazendo você ganhar, gastar corretagem. Eu acho insuportável esse tipo de trabalho, certo? E eu não sirvo para fazer esse tipo de trabalho porque é necessário ser antiético, porque você tem que fazer as pessoas operarem e tem que fazer o cara gastar corretagem. É a maneira que a corretora tem para não falir, entendeu? Ela tem que ganhar corretagem, então ela vai estimular você a operar. Infelizmente, a grande maioria trabalha desse jeito. E você vai estar ganhando, talvez, mas você vai estar ganhando muito menos. Por quê? Porque os assessores e os corretores têm interesse que você gaste corretagem e desenvolvem estratégia de realização parcial para você gastar corretagem. Você pode até ter lucro, mas vai ter um lucro bem menor do que você poderia ter. E eu quero que você tenha um lucro muito maior e tenha uma prosperidade de rentabilidade muito maior. Por isso que eu não posso trabalhar com corretora, porque para trabalhar com eles tem que ser mais ou menos um lobo da bolsa, ou um lobo da bolsa mesmo, mal, ou um lobinho que faz algumas coisas maléficas ali com interesse em corretagem, mas também pensa no cliente. E tem gente assim também, mas é obrigado a trabalhar visando fazer as pessoas operarem para gerar corretagem. Então vamos pegar aqui o exemplo também do áudio, o USD, no Forex. Tá? O meu stop, quando eu tomo stop, vamos pegar aqui o MetaTrader. Vou pegar aqui esse MetaTrader desse computador que é a versão demo. Então quando você toma o stop, você vai tomar o stop por completo. Então eu estou arriscando 1% do meu capital por operação. Então eu tomo o stop por completo. E na realização parcial, quando sobe um pouquinho, o cara vai e realiza. Certo? Ou então ele realiza a metade de todo o capital e fica no 0 a 0. Então vamos falar sobre ele estar realizando antes de tomar stop. Daí quando o preço volta, ou o stop dele vai ser muito menor do que 1%, porque ele realizou um pouquinho, ou ele vai ficar no 0 a 0. Certo? Muito bem. Ele vai ficar no 0 a 0. Agora, quando ele toma o stop dele é completo. Quando ele acerta a operação, ele vai fazendo realização parcial aqui. O risco dele é de 3 para 1 ou 5 para 1, por exemplo. Daí o risco dele aqui é 1% que ele entrou na operação. Ele realizou parcialmente aqui, ele realizou parcialmente aqui e aqui ele zerou a operação. O risco dele já não é mais de 5 para 1 ou 3 para 1. Porque ele fez realizações parciais aqui. Então o lucro dele diminuiu. Então ele já diminuiu o poder de relação risco-ganho dele. Certo? Então vamos aqui estar mostrando o exemplo. Eu não fiz realização parcial nesse 16,82. E quando eu tomei stop por completo. Então todos os stops que eu tomei aqui foi 1% de todo o meu capital por operação. Em janeiro, em abril. Só que daí em maio, ao invés de entrar na operação e fazer realizações parciais ao longo do tempo, eu não fiz isso. O que eu fiz? Eu fiquei até o final e o principal, eu entrei super alavancado porque o risco era pequeno. E até o final da operação, eu segui a operação até o fim da tendência. Quando eu executei essa tática, quando eu executei esta estratégia, fantasticamente, magnificamente, eu consegui ter um lucro astronômico de 16,69%. O cara que faria realização parcial aqui, ele ganharia muito menos que 16%. Então, quando você faz realização parcial,
No curto prazo, né, quando o preço fazer um movimento de alta, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Aqui, por exemplo, que deu violinada. Quando o preço faz um movimento de alta e ele faz uma realização parcial utilizando uma técnica, o preço vai voltar, o stop dele vai ser menor. Opa, no curto prazo eu estou perdendo menos. Ou ele vai zerar o risco. E eu vou tomar o stop por completo. Porque o meu objetivo é, quando eu acertar, eu fico com todo o meu dinheiro, todo o meu capital na operação. E o principal, economizo em corretagem. Estou economizando custos, que não é interesse da corretora. Tá? Então, no curto prazo, o cara ele tem emocionalmente um favorecimento. Tá perdendo menos. Quando ele ganha, quando, por exemplo, fez esse movimento de alta, ele realizou parcialmente um pouquinho aqui, teve um lucrinho pequenininho, certo? E eu, aqui nesse tipo de operação, teria zerado o risco, né, da operação. Pela minha estratégia, eu teria protegido o lucro aqui e teria saído no 0 a 0. Mas o cara que fez a realização parcial teria realizado um pouco aqui e teria tido um lucrinho. O Leandro não teve lucro, ele ficou no 0 a 0. Mas eu, como eu faço realização parcial, eu tive um lucrinho. Então, isso é no curto prazo. Mas daí, meu amigo, quando acontece uma tendência gigantesca como essa que deu, vamos dizer que essa operação foi essa, de 16% de lucro. Quando acontecer dessa operação der 16% de lucro, uma fortuna, eu que entro na operação e fico com todo o meu capital, principalmente se eu conseguir porque o risco era pequeno, como aconteceu nessa operação que o risco era pequeno, eu entrei alavancado, porque o risco era pequeno, me permitiu alavancar. Então eu entrei 4x alavancado. Eu fiquei com todo o meu capital na operação até o final. Você ficou fazendo realizações parciais ao longo da tendência. O seu lucro talvez tenha sido menos do que 10%, talvez 7%, porque você fez realização parcial. E nos backtests que eu fiz, usando realizações parciais e outros com realização completa, sempre com realização completa, dava ganhos muito maiores ou maiores, mais vantajosos do que o lucro com realização parcial nos backtests, onde eu usei várias técnicas de realizações parciais. Então, eu que fiquei até o final na operação, eu ganhei a fortuna de 16,82%, 16,70%, porque eu fiquei até o final com todo o meu capital. Então, no curto prazo, quem faz realização parcial vai ter lucratividade, mas daqui a um ano, como quando eu acerto operações gigantescas, eu acerto com todo o meu capital, e principalmente quando eu estou alavancado, eu ganho absurdos porque eu estou alavancado e eu zero a operação no final da tendência com todo o meu capital. No longo prazo eu vou ter um lucro muito maior do que esse cara que usa realização parcial. Então a realização parcial, você vai conseguir ganhar dinheiro com ela, tá? Você vai conseguir ganhar dinheiro com ela, mas você inevitavelmente vai ter um grande problema nos lucros gigantescos da sua estratégia, que você realiza parcialmente da corretagem para corretor, da corretagem para assessor de investimentos, para corretora, para analista, você deixa de ganhar menos. Isso prejudica o seu desempenho no mercado, porque você ganhando menos vai ter mais dificuldade para recuperar os prejuízos, certo? E quando você toma stop, o mercado não vai fazer realização parcial. Você vai tomar stop por inteiro. Então, você toma stop por inteiro e você perde o total do seu risco. Não é parcialmente, que é o que acontece à medida que você está tendo lucro no processo de realização parcial. Agora, eu tomo stop por completo também como você, mas quando eu acerto, eu fico até o final com todo o meu dinheiro. Daí eu ganho um absurdo. E você não, porque você faz realização parcial. Que é uma ilusão que é fortalecida pelo curto prazo, pelo conforto de curto prazo que você tem, o conforto de curto prazo que você tem, tá? Nesse processo de realização parcial, que vai te dar lucro no curto prazo. Então você vai se sentir confortável e seguro. Mas no longo prazo você vai dançar, como eu já expliquei. Tem aqui, por exemplo, tá? Tem que ver aqui um exemplo. Um exemplo aqui de uma outra tática de realização parcial que
também conforta, mas é uma ilusão. Tem que ver aqui um tipo de operação para a gente mostrar como exemplo. Tá um pouco difícil achar aqui. Bom, por exemplo, aqui deu um sinal de compra, daí fez um movimento explosivo aqui gigantesco, certo? Daí a minha limitação de prejuízo, a minha entrada está aqui e o meu stop se encontra aqui, a minha limitação de prejuízo. O que o cara com realização parcial faz? Ele, como fez um movimento muito absurdo, o que ele faz? Ele realiza um pouco a operação e zera o risco. Mas daí ele vai ficar com muito menos capital. Se der certo a operação, ele vai ter lucros muito menores. O que eu faço com a minha estratégia? Eu pego o stop e zero a operação. Quando dá movimentos ascendentes ou de valorização muito grande, certo? Daí eu não vou deixar, porque não tem lógica depois de um movimento ascendente, depois de um movimento de valorização muito grande, deixar o mercado voltar tudo e me dar stop. O que eu faço? Eu zero o risco. E daí quando eu zero o risco, eu saio por completo da operação. 100% do meu capital por operação. E gastei só uma vez a corretagem, só uma ordem para isso. E daí o cara que fez a realização parcial, ele realizou parcialmente e deixou o stop dele aqui. Daí quando ele toma stop, ele fica no 0 a 0. Mas quando eu acerto a operação, o preço não bateu aqui na proteção, onde está zerado o risco, eu estou com todo o meu capital. Eu estou com todo o meu capital em jogo. E quando eu acerto a tendência gigantesca, eu ganho uma fortuna porque eu estou realizando 100% do capital que foi colocado. Onde o stop também vai ser completo, não vai ser parcialmente realizado. E daí o cara que fez a realização parcial para zerar o risco, ele simplesmente vai ganhar menos, porque ele zerou o risco dele, assumindo uma lucratividade com parte do capital dele, e ele vai estar com menos capital em jogo. Então quando der a tendência forte, ele vai ganhar muito menos do que eu. Certo? Então, se você, depois de um movimento ascendente assim, ao invés de você deixar seu stop aqui embaixo, e zerar a operação nesse ponto, em um ponto aqui acima, onde você vai ter um lucro, onde se o preço voltar a dar stop, você vai ficar no 0 a 0? Não. Suba o stop e continue com todo o capital em jogo, todo o seu capital em jogo, e quando o mercado ele fizer um movimento ascendente, você vai ter uma lucratividade enorme, porque é todo o seu capital que está em jogo e você ainda está com o risco zerado. Então, tem lógica fazer realização parcial nesse caso, sendo que está comprovado matematicamente que isso é melhor? Não, mas corretores, assessores, analistas de mercado vão falar para você realizar, porque você vai estar executando ordens e vai estar dando dinheiro para eles. E é uma tática que engana muitas pessoas no mercado. Isso engana muita gente mesmo, porque é a ilusão perfeita para você fazer as pessoas concordarem em fazer realização parcial, onde você ganha a corretagem.